Boa noite, povo de Deus. Shalom, amados. Jesus abençoe a todos. Glória a Deus Todo-Poderoso. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez de estarmos na casa de oportunidade. Conforme diz a palavra, buscar enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto, né? E perto está muito próximo mesmo, muito próximo à vida do Senhor. E vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Eu não entendi esse versículo tão claramente. Hoje, com o desenrolar da situação no planeta, que ele fala da geopolítica, né? A gente entende esse versículo. Entende de uma maneira triste. Mas nós vamos verificar isso agora. O título desse capítulo é: A vinda do Senhor é certa e repentina. Capítulo 5, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, versículo 3. Amém? Vamos lá. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quando falarem de paz e segurança, virá uma repentina. Primeiro se fala de paz e segurança. Dá-se a entender que vai haver a paz, que aqueles que fazem parte desses eventos, eles vão aderir à paz. Vão falando de paz e segurança, vão sentar na mesa para discutir a paz e vão aceitar a paz. Só que depois virá o quê? Uma repentina. Se falasse há 20 anos, há 10 anos, eu não entenderia esse versículo. Mas o que é uma repentina destruição? Na Segunda Grande Guerra, que começou por volta do ano de 1939 e terminou em 1945, com, entre aspas, a medida que ele fugiu, né, com a morte de Adolf Hitler, a guerra era com canhões, com armas convencionais, né, que nós temos hoje, os fuzis, né, as pistolas. E essa arma, e essa guerra, ela durou 6 anos mais ou menos. Mas por que durou 6 anos? Porque a dizimação da população, ela não acontecia de uma hora para... Ela foi aos poucos, né? Morreu 1 milhão, morreu 1 milhão em 2 meses, morreu mais 2 milhões no outro mês, morreu 5 milhões mais na outra vez, e por aí foi, até completar os cerca de 60 milhões de pessoas que morreram na guerra toda. Só que aqui fala: quando andarem falando de paz e segurança, virá uma repentina. Se é uma repentina destruição, não vai ser com canhão, não vai ser com fuzil, não vai ser com granada. Vai ser algo tão tenebroso e tão dizimador que ele vai fazer o quê? E o profeta fala sobre isso. Quando ele tem a visão que a primeira míssil nuclear, com a ogiva nuclear, é jogado na França e lambe assim toda a superfície da França, e depois é jogado sobre o Reino Unido e lambe assim como se fosse aquela passageria, né? Que o fogo, quando está aqui assim, consumiu tudo, né? Assim a bomba nuclear vem assim, ó, e depois é lançado sobre Nova York. Isso é o que? Uma repentina. Primeiro falaram de quê? Paz e segurança. Nós víamos e líamos esses eventos e víamos isso aqui, passávamos, voltávamos, e a gente não tinha esse entendimento. É uma repentina destruição porque ela é catastrófica, ela é letal e não tem mais nada depois disso. Fica muito claro, né? Aí no vizinho fala assim, ó:
e de nenhum modo escaparão. Porque naquele tempo da Segunda Grande Guerra Mundial, se uma pessoa foi atingida, a outra não foi atingida. Se caiu num edifício, o outro não. Se caiu uma granada numa região do edifício, ele ficou naquela região. Mas aqui fala que de nenhum modo escaparão, porque é algo tão grande, uma proporção tão forte, que ele vai alcançar o quê? A todos. E a pergunta é: e o que mais as pessoas estão esperando? Vai ser uma forma do inimigo levar uma quantidade de pessoas, seja em 2 minutos, em 1 minuto, para o inferno. É como se ele quisesse acelerar, né? Porque tudo é permissão de Deus. Aqui está toda a permissão de Deus. Ah, vou repreender, eu vou orar, que isso não vai acontecer. Apocalipse vai acontecer. Eu vou botar meu joelho no chão, eu vou jejuar. Apocalipse vai acontecer. O único escape é receber Jesus como Salvador. Ah, vou ficar aqui na minha zona de conforto, eu não aceitei Jesus, mas vou ficar aqui, não volto agora não, eu acho que eu consigo alguma coisa. De nenhum modo escaparão. Jesus é como se fosse aquela banha lançada quando o navio está para naufragar, como exemplo o Titanic, e só tem aquela boia. Não tem outra boia sobressalente. Não tem outro meio para ajudar. É só Jesus. Porque de nenhum modo escaparão. Foi quando eu falei para minha irmã. Os acordos de paz estão acontecendo. Os inimigos do Ocidente, entre aspas, que os muçulmanos veem o Ocidente como inimigo, eles estão vendo quem está se levantando e agradecendo e sendo grato. E a gente não gosta de dar nome a ninguém, porque a figura do anticristo é algo tão tenebroso que eu não quero que caia sobre ninguém. Mas vai vir um mal desse, ou subir um mal desse sobre um homem. E está faltando muito pouco para essa possessão demoníaca que vier assumir esse homem. E aqui, nessa visualização aqui, que a gente vê falar aqui, fala-se paz e segurança, vai ter uma paz, e depois vem a chamada repentina destruição. Isso vai acontecer quando? Na grande tribulação. E se nós não entendemos até agora, que a gente não tem como saber, se nós já estivermos na tribulação, porque o mundo vai de mal a pior. Como as pessoas são descrentes, como as pessoas que serviam até Jesus hoje estão no espiritismo. Como pode servir a Deus e ter conhecimento de Deus e hoje seguir o espiritismo? Um jovem no trabalho criado no meio do cristianismo, essa semana ele falou: ah, Satanás está preso. Como é que pode, gente? A pessoa ser criada no Evangelho e achar que Satanás está preso? Se na carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, se eu não estou equivocado, sejam sóbrios e vigilantes, porque Satanás, o vosso inimigo, né, anda em redor, bramando o quê? Como um leão, para tentar o quê? Devorar as pessoas. Se ele está preso, ele não anda em redor. Ou ele anda em redor, ou ele está preso. Perece porque falta o quê? O conhecimento. E está aqui se cumprindo. Ou seja, eles estão fora da geopolítica, não acreditando, porque não conheceram a verdade, não deram crédito à verdade. Agora vão parecer do erro. Que a Bíblia fala
que ele terá o quê? O poder do engano vai ser tão grande, porque se não fosse feito o quê? O arrebatamento, nem os cristãos firmes iriam suportar, porque achariam que seria verdade. Vai ter um poder de engano tão grande, tão grande. E assim que a igreja subir, a única âncora para segurar naquele porto, entre aspas, seguro, para o mundo vai ser o anticristo, com promessas igual o político, quando chega em época de eleição, dando uma proposta para tentar substituir a ausência de quem? Do Espírito Santo de Deus com a igreja que já partiu. Já imaginou olhar para um lado, olhar para o outro e a notícia chegar? A igreja partiu. Que triste, que triste. É como você no colégio, quando a gente é criança, lembra? Professor, eu passei. Aponta um ponto para você. Vai ficar de recuperação. Mas negando tribulação não tem recuperação. Ou é Jesus ou é nada. Que nessa noite, nesse dia, a gente possa cada vez mais nos colocar diante do Senhor em arrependimento e santidade. Dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Olha a quantidade de pessoas que nós somos nessa igreja.